Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do TriCast. Estamos muito felizes de iniciar esse projeto. Eu, André Bertolino, para quem não me conhece, ao lado da minha esposa, Ludmila Bertolino. Boa noite, Ludmila. Boa noite. Boa noite, Ludmila. Está estranho, né? Boa noite, Lud. Boa noite. Então, estou ao lado da minha digníssima para começar esse projeto que brotou no nosso coração e nada mais especial que começar ao lado de pessoas que nós amamos. É por isso que você está aqui, que recebeu esse convite para assistir conosco esse primeiro episódio, que nós vamos compartilhar um pouco da nossa história, né, Lud? Isso mesmo. Contar um pouquinho para vocês sobre o porquê do TriCast, né? Para que ele surgiu, qual é o intuito, qual é o propósito dele. E nos apresentar um pouquinho, porque tem algumas pessoas, né, que não conhecem a nossa trajetória. E, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus, porque esse projeto nasceu no coração dele, né? E foi através de uma busca para o nome do meu escritório de contabilidade que surgiu o TriCast. Só que antes de falarmos de Trinity Contábil, antes de falarmos de TriCast, nós precisamos conhecer um pouquinho melhor a história da agência Trinity, não é mesmo? É isso aí, Lud. Então, eu vou contar para você e para você que está nos assistindo, mas eu vou contar para a Lud como que a gente surgiu lá em 2013. Eu estava trabalhando num estúdio de rádio de um padre que tinha um programa Dialogando com Deus. E eu trabalhava lá como editor, como programador. Eu cuidava das chamadas, dos jingles, da operação. Eu era operador na hora do programa. E lá brotava um desejo já de empreender, desde quando eu trabalhava no estúdio de rádio. E aí, após o estúdio de rádio, trabalhando junto com o estúdio, eu fui trabalhar numa logística. Fui trabalhar lá na logística da Electrolux. Nossa, duas atividades nada a ver uma com a outra, né? Nada a ver uma com a outra e simultânea. Eu trabalhava no estúdio e também trabalhava lá na logística da Electrolux, né? De madrugada. E no estúdio você já tinha alguma experiência ou você foi aprendendo ali? No estúdio eu comecei do zero. E aí é interessante que quando eu entrei nesse estúdio, o padre, né, Dom Eduardo, hoje ele é bispo da Igreja Católica, e aí o Dom Eduardo falou assim pra mim: André, só tem uma regra aqui pra trabalhar no estúdio comigo. Você não pode utilizar a palavra não sei. Eu, né, jovem, menina, falei assim, não sei, é uma palavrinha só, tranquila. E logo nas primeiras semanas eu precisei usar meu primeiro não sei. Eu estava lá, em algum momento ele me pediu para fazer uma tarefa, não lembro qual. E ele falou assim: André, faz isso aqui para mim, vamos exemplificar assim, edita esse vídeo para mim. E aí eu falei: ô padre, na época ele era padre, não era bispo ainda, padre, isso aí eu não sei. Na hora que eu soltei esse não sei, ele falou assim: André, dá uma licença para mim rapidinho, eu saí do estúdio. Ele chamou minha chefe, a Cláudia na época, e falou assim... E aí eu escutava e ele até meio que se exaltou, não vou expor ele aqui, o quanto ele ficou nervoso, que eu usei não sei. Mas ele falou assim... Eu escutei assim brevemente, porque o estúdio tinha acústica muito boa, mas eu escutei assim: você não falou pro menino que não é pra usar no Zé e tal. Calma, muito calmo, ele falou. E aí a Cláudia sai do estúdio e fala comigo: você falou não sei pro padre? Eu falei: uai, mas eu não sei mas mesmo? Eu não sei, né? Já fica aí a nossa primeira dica para os empresários que lidam com funcionários, que lidam com o pessoal. Talvez aí, né, usar não sei, não aceite não sei na sua empresa. Mas qual que era a lógica desse não sei? Porque muita coisa a gente não sabe, né? Exato. Aí ele me chamou de volta pro estúdio, porque ele viu potencial em mim, ele não ia me dispensar, mas ele não gostou mesmo de eu ter descumprido uma regra. E aí, após ele me chamou, eu fui lá falar com ele, ele falou assim: André, é o seguinte, eu não quero que você não fale não sei... e você tenha que saber tudo. Não é isso. Você não precisa saber tudo. Você precisa providenciar. Então ele falou assim: se eu pedir para você construir um muro ali, não é para você aprender a construir um muro, bater a massa, enfim, ser o pedreiro. Traz 3 orçamentos para mim e providencia. Fala assim: padre, eu vou providenciar. E aí eu vou lá, apresento 3 orçamentos, mas eu não deixei de fazer algo que ele me delegou. Então...
esse ensinamento foi um dos mais importantes que eu aprendi, que deu início na minha jornada curiosa. Eu sempre já fui muito curioso, querer aprender as coisas sozinho e buscar. Naquela época era ainda o YouTube ainda estava engatinhando toda. Hoje é muito fácil, né? Quem vê a internet hoje não sabe como era difícil. O Google tinha muito menos conteúdo do que há hoje, o YouTube, É verdade. a internet ainda, muita coisa era mato ainda, né? A Hoje- internet, os programas, a internet não era algo muito bem consolidado, né? Era algo que estava engatinhando, que não tinha tantas ferramentas, era lerdo. Exatamente. Então, muita coisa. Então, quem já nasceu com o chat GPT não sabe como era fazer uma busca no Google naquela época. Então, muita coisa a gente ia aprender. Então, depois que eu peguei essa chave, né, esse código, eu fui lá e falei assim, não, tudo que ele me pedia eu vou providenciar. Então, ele falava assim, André, faz o site da paróquia. Beleza, eu ia lá, buscava, não, eu dou conta. Aprendia, fazia, entregava para ele. André, eu preciso editar um jingle, uma chamada para o programa. Eu ia lá, pesquisava, aprendia a fazer e entregava para ele. Aí foi diversas coisas. Uma história muito legal, antes de eu ir pra Trinity, de fato, foi que quando eu saí, eu precisei sair do estúdio de rádio, que eu ia ficar somente com um trabalho, que eu estava trabalhando em duas empresas, lá no estúdio e lá na Electrolux, foi que quando eu saí, eu desenhei, porque a gente, como o estúdio de rádio ficava ao lado da casa paroquial, que era a casa dele, Sim. a gente sentia algumas necessidades estruturais. Então, trabalhava eu, a Alessandra, a Ana lá, e a gente queria ter um banheiro, uma cozinha própria. Eu desenhei uma planta Que lá legal. naquele estúdio, desenhei o banheiro, desenhei a cozinha, desenhei como que eu achava que ia ser o cenário ideal. E aí ele falou assim, quando eu fui sair, André, tudo bem, eu respeito sua decisão, você quer sair, você sai. Ninguém é insubstituível. E quando ele falou assim, ó, ninguém é insubstituível, mas ele completou a frase. Porque muita gente fala assim, não, beleza, vou sair do meu emprego. Realmente, você não é insubstituível. Sim. Você não é insubstituível. Mas ele me falou assim, a continuação da frase foi, mas ninguém faz como você. Uau. Porque ele gostava muito. Tanto que eu trabalhei 2 anos e meio lá. O episódio lá do Não Sei foi logo no início. Fui aprendendo tanta coisa e eu dominava. Por isso que hoje aqui na agência Trinity, a gente gosta de profissionais generalistas. Que não... Sabe que de tudo um rompem, pouco. rompem a barreira do não sei. Vai lá e faz. Você delega uma coisa, a pessoa vai lá e faz. Então... E aí, quando eu entreguei a planta pra ele, eu pedi a demissão, entregando esse projeto, eu falei assim, ó, padre, inclusive, pro próximo colaborador que o senhor for contratar no meu lugar, enfim, aqui pro estúdio, aqui seria um investimento legal pro senhor fazer. Sim. Porque aí vai ter um espaço pra eles. Porque quando a gente tinha aqui no banheiro, a gente tinha que usar um outro banheiro social que ele tinha na casa paroquial, que não era bacana, porque a privacidade era a privacidade do bispo lá, do padre. Então... entreguei, e o mais legal, a alegria foi ter voltado tempos depois no estúdio pra visitar, e o projeto tinha sido feito do jeito que eu tinha desenhado. Uau. Isso E aí foi nasceu muito também gratificante. uma característica, né, de empresário. Porque o empresário, ele não pode chegar pro cliente dele e falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Na minha área mesmo, tem muitas coisas que eu não sei. Tem muitas coisas que são novidades que a gente não aprende em faculdade, que a gente não aprende, enfim, de nenhuma maneira. Porque a Receita Federal solta atualizações, há novas obrigações que são aí, né, que a Receita cria, e a gente tem que aprender ali na prática. E eu não posso usar o não sei. Então, o empresário, ele tem que ter essa característica e essa disponibilidade de estar sempre aprendendo, não é mesmo? Tem que estar nessa questão de inovação, buscando sempre algo melhor para entregar um produto diferenciado. Mas, continuando falando, como que chegou a Trinity, a agência Então, Trinity? E aí, nesse meio tempo, eu decidi sair do estúdio de rádio, trabalhei focado lá na logística, eu estava trabalhando na Electrolux lá em Água Vermelha, e aí eu trabalhava junto com meu primo, o Thiago Valls, né? O Thiaguinho. E aí eu falava, Ti, né? Precisava abrir um negócio, tudo com essa vontade de empreender, esse sonho desde os meus 13 anos querendo empreender. Foi quando em 2013 a gente falou assim, depois de muitas ideias, mas muitas ideias, que a gente tinha a nossa hora da janta lá de madrugada na Electrolux, em toda a janta a gente falava, vamos fazer isso. Nossa, e passou Sempre sonhando. Sempre sonhando. E aí chegou a tão sonhada ideia, que era, na verdade, nem era a agência de fato ainda.
a gente queria ser programador. E aí eu falei assim, eu aprendi lá no estúdio fazer site, eu sei alguma coisinha, vamos fazer, Ti. Assim, ó, a gente estuda, até eu te ensino tudo que eu sei até um ponto, e dali pra frente a gente estuda junto e vai aprendendo as coisas juntos. E aí a gente pegou um livro, falamos com o nosso amigo Eloy na época, ele nos passou algumas dicas, e a gente falou assim, vamos estudar. E aí foram 6 meses trabalhando na Electrolux e estudando. Ele ia lá em casa com o computador dele, cada um com seu notebook, e ia lá estudando. Foi aí quando a gente decidiu, agora chegou o momento. A gente falou assim, agora a gente sabe. E aí foi que a gente abriu a agência Trinity. E uma coisa muito legal que aconteceu no começo foi porque a gente era uma produtora de sites, né? Então a gente aprendeu muito PHP na época, iniciamos a aprender um pouco sobre WordPress, então já sabíamos fazer sites institucionais, e começamos e alugamos uma sala comercial com a cara da coragem. E aí, tanto que se buscar lá no Instagram as primeiras fotos do que a gente chamava de escritório, que é a nossa produtora de site, a gente só tinha dinheiro para comprar ou a mesa ou a cadeira. E a gente falou assim, vamos comprar a mesa ou a cadeira? Porque a gente tinha um aluguel, chamamos uma sala comercial bem em conta, tava vazia. A gente pegou um ventilador emprestado das nossas mães, falou assim, a gente não vai receber cliente, a gente só precisa de um lugar de paz pra gente programar e concentrar. Porque na época, hoje em dia desenvolve site muito mais fácil, né? Tem muitas ferramentas para ajudar quem... Muitos caminhos já pré-prontos, muitos atalhos para criar um site. Mas naquela época a gente tinha que criar do zero. E aí, tudo no código, tudo na unha. E aí, como que a gente fazia? A gente se concentrava e lá, nesse momento, eu falei assim, a gente vai ficar muitas horas codando. A mesa, a gente improvisa, mas a cadeira tem que ser confortável. Sim. E aí, a gente optou comprar a cadeira. E tanto que minha foto... A minha mesa é a caixa da cadeira. A caixa da cadeira. E aí eu sento uso a cadeira confortável, cada um já tinha um notebook que comprou, e a gente trabalha. Ele conseguiu uma mesa emprestada com a mãe dele. Começamos assim a jornada da produtora lá, a agência muito Trinity bom. Na época. Que chamava, na sua primeira versão, Trinity Web. Então a gente começou trinityweb.com.br e depois fomos agregando produtos. Aí sim, de fato, tomou o formato de agência. Sim. Então, esse foi... e só pra concluir, olha que legal, talvez ele nem sabe. Um dos nossos primeiros clientes, além do Dema, da revista Ponto Jovem, que está até hoje, teve uma editora, chama Editora A Partilha, uma editora de livros cristãos. E aí, essa editora, ela entrou em contato com a gente já estava, sei lá, 2 meses, 3 meses de empresa, e falou assim, André, eu tinha amizade com o Aristides, né, na época, e ele falou assim, André, eu preciso fazer uma loja virtual aqui pra editora, pra comercializar os livros da editora, vocês fazem? Na época a gente a gente achou que tava bom, estudamos 6 meses, abrimos a empresa, abrimos o CNPJ, falando, agora a gente tá pronto. Quando começa a chegar os desafios, a gente fala, meu Deus. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. E aí, como que eu vou falar pro cliente que tá me pedindo um orçamento, a empresa nova, eu falar assim, a gente não sabe. Não faço. O que eu fiz? Por isso que é importante dar coragem, né? Eu fico até assim, porque eu lembro, dá até saudade. Eu conversando com o Thiago, eu vou passar um orçamento porque vamos fazer o seguinte, eu vou passar bem alto, porque eu acho que ele não vai fechar, e aí pelo menos a gente fala que a gente não sabe. Então, Aristides, e aí, você vai vendo, eu passei lá, na época era coisa de 5.200, uma loja virtual, e a gente não, pra você ter ideia, a gente começou e a gente tinha o desafio que nem precificação a gente sabia direito. É o grande desafio de vários empresários, inclusive de empresários que estão no mercado, que muitas das vezes copia o vizinho, e nem sabe se o custo do vizinho é o mesmo do dele. Mas é um desafio muito grande. Não, e aí? Passamos o valor, acho que era 5.200 na época, e a gente tem esse valor de interior também. Lá era muito dinheiro para nós que estava começando. Falei assim, não vai fechar, Tiagão. Vamos passar lá o valor da loja virtual. Não deu, acho que 1 dia, 2 dias que a gente enviou o e-mail com a proposta, ele retornou, tá aprovado. O desespero começa. E o desespero. E aí, como tudo que foi na nossa jornada, a gente pegamos o desafio e aprendemos e entregamos uma loja virtual. Não era a melhor loja virtual do mundo, Aristides, você sabe que não era. Mas foi o melhor do momento. Foi o melhor que a gente podia fazer, a gente deu o nosso melhor. E mais do que isso, mais pra frente, na nossa jornada, ele ficou bastante anos com a gente.
a gente entregou uma de cortesia. A gente reconheceu que ele, como um dos nossos primeiros clientes, merecia algo melhor, algo de excelência. E quando a gente tinha as habilidades necessárias para entregar um produto top, a gente foi lá e entregamos uma baita loja para ele. E hoje tá no ar até hoje. Ele tem uma loja virtual feita com e-commerce. É uma grande editora cristã do nosso Brasil hoje. A editora Partilha, para quem não conhece. É só acessar lá, buscar nas redes sociais e eles são muito bons. E aí foi. Isso aí foi em 2013, passou 2014, 15, participando. A gente aprendeu tudo na raça. Então a gente participava de eventos, buscava conhecimento. Tudo que surgia de novo na internet, a gente sempre foi incomodado, né? Então a gente buscou conhecimento, foi indo, a gente se tornou agência. E aí, pra gente chegar ao momento atual, mas cadê o Thiago? Por que ele não tá nesse podcast, né? Mas calma, vamos com calma. E o nome, Trinity? Da onde ele surgiu? Você se lembra quem trouxe essa ideia? Ou de onde que veio esse nome? Porque Trinity, né, é um nome inglês. Já sei, né, conheço. Sei que gosta de umas expressões em inglês. Mas de onde veio? Quem que trouxe esse nome? Boa pergunta. Eu e o Thiago vem de uma escola cristã, né? Nós era líderes de grupo de jovens. Eu fui coordenador do grupo de jovens Shekinah. Então, a gente sempre teve essa raiz muito cristã. Mas não foi somente por isso. A gente gostou da fonética, gostamos de como falava Trinity. E tinha essa representatividade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Mas mais do que isso, a gente tinha até um clã. Num joguinho que a gente jogava na época, que eram três ilhas, alguma coisa assim. Tinha três players, que a gente fez um clã, né? Fizemos uma guilda na época e chamamos ela de Trinity. Então, essa trindade. Então, juntou muita coisa que a gente gostava na época e esse significado, né? Esse significado de ser Pai, Filho e Espírito Santo. Então, e aí, se a gente lembra hoje da nossa história lá de 2013, Deus esteve conosco em cada passo. Sim. Foi muito... O Thiago, se ele estiver assistindo esse podcast, ele vai lembrar. Tinha vezes, falando às vezes de coisa financeira, a gente faltava um valor redondo. Acontecia algo que não dava para explicar. Ele vai lembrar da situação que era, do valor que era, mas acontecia algo que a gente virava um mês redondo, sem dever nada, porque Deus sempre esteve presente na história da Trini. Então ele vai lembrar de... Isso não foi uma, não foi duas vezes que aconteceu. E acontece até hoje. Você agora, como minha esposa, vendo e participando, você é responsável pelo nosso financeiro, você vê que as coisas acontecem e as coisas vão se encaixando e tudo na providência de Deus. Deus vai providenciando. Então a gente dá o passo de fé. E o mais legal, a Trini surgiu disso, surgiu de um risco. E já dando até gancho para um dos nossos pilares, que é a fé do TriCast, é isso. A gente, como empresário, o empresário é acostumado a arriscar. Sim. Você vê que você que tem empresa, você a todo mês, você corre riscos. E a gente até brinca, né? Quando um colaborador vai se destacando e ele quer fazer parte de um grau societário de uma empresa, para fazer parte da sociedade tem que fazer parte dos riscos. Quer fazer parte dos lucros? Faça parte dos riscos também, dos riscos também. E a fé é isso. A gente sempre deu esses passos. E isso por ter essa bagagem cristã, é muito mais fácil arriscar. Porque a gente já lida com a fé. De acreditar no invisível, de ver, de ter a visão e ter fé e caminhar naquela direção. E porque muitas vezes também a gente age porque a gente tem uma palavra de Deus, né? A gente tem um direcionamento para onde nós vamos. E quando a gente escuta a voz de Deus, a gente sabe que a gente não tá agindo sozinho. Então não é só por nossa conta e risco, é por conta e risco de Deus também, né? A gente sabe que Ele vai estar nos ajudando. E a sua história, ela é muito parecida com de muitos empresários, né? Às vezes você tem o desejo de empreender e acha, né? Tem aquele meme, vou empreender para trabalhar menos. Não existe isso, gente. É começar, principalmente quem começa do zero, né? Não tem um dinheiro para investir. É começar com 2 trabalhos, é começar ali com jornada dupla, tripla, porque você tem que estudar, principalmente se você tá se desafiando numa área nova, né? É muito trabalho ali, muita capacitação. E aí o passo de coragem, porque você se desligar de um CLT, onde você tem uma renda, né? Onde você tem uma certa estabilidade para empreender,
né? Porque a gente precisa de pessoas, então em algum momento ali você vai precisar contratar um funcionário, ou um terceirizado, um prestador de serviços. Então é um ato de muita fé e coragem. Então conta pra gente por que o Thiago não tá aqui hoje. Falando em jornada tripla, dupla, enfim, trabalhar muito pra também contextualizar isso. A Trinity no começo era 16 horas, assim, no mínimo que a gente trabalhava. Chegou a época que a gente morava na empresa. A gente passou por 5 imóveis. A gente começou na Henrique Gregory, depois fomos para o centro. Depois do centro a gente veio para Vila Prado, da Vila Prado a gente foi para Vila Prado e da Vila Prado hoje estamos aqui no Jardim Beatriz. Então foram 5 passagens, mas até lá na Vila Prado, ou quando a gente trabalhou no Lab, que era um co-work com uma produtora do amigo nosso, a produtora Dipper, a gente trabalhava muito, mas muito mesmo. A gente, lá no centro, a gente tinha um cômodo da agência, era um quarto. Então a gente dormia lá, literalmente. Então a gente ficava, às vezes, um mês indo lá e dormindo e trabalhando. Tanto que nossos primeiros clientes, e vai lembrar quem tá até hoje, quem passou pela Trinity e tá assistindo esse podcast, eles falavam assim, nem vou ligar pros meninos de manhã que eles estão dormindo, eles trabalharam até de madrugada. Então a gente era informal. Os clientes sabiam, né? Sabia. Então a gente era essa agência e tinha essa proximidade. Que tem até hoje. Que se tornou um lema. Isso é muito bom. Ajudamos os nossos clientes como se fôssemos sócio. A gente é próximo. A gente entra numa empresa hoje, a Trinity, não para só aumentar o seu faturamento e as vendas, que é o nosso propósito, é a nossa meta, mas sim causar transformação. Uau. A gente quer transformar. Então, tanto que na nossa apresentação, quando a gente troca ideia com o cliente, a gente fala, a gente vai dar pitaco, a gente vai incomodar, porque a gente quer causar uma transformação que passa pelos pilares do nosso podcast. E aí, nessa indas e vindas aí, mudando de imóvel, a gente parou nesse lab, que foi aonde que aconteceu a pandemia, né? Veio a pandemia. E na pandemia, no meu sócio já com um filhinho pequeno em casa, então ele já estava com a família dele, teve o filho pequenininho, a gente sempre muito pequenininho, dando passos bem curtos. Sim. Então eu falo que a Trinity sempre foi crescendo. Mas tem momentos que eu falo que às vezes é que nem uma batida do coração. Tem seus altos e baixos. Sim. A gente sempre busca se nivelar por cima. É o que eu falo para os nossos clientes até quando a gente sobe uma campanha de marketing. Não é só lucro, não é só ganho. Tem as baixas também. O que a gente faz é aprender com os erros e ver o que foi positivo e se nivelar por cima. E foi o que aconteceu com a Trinity. Quando veio a pandemia, que nós estávamos numa baixa... graças a Deus o digital foi muito privilegiado com a pandemia, mas a gente não estava num momento bacana da Trinity. Era tudo muito inseguro, né? Até mesmo os clientes, eles não tinham certeza do que seria e como seria. E como vocês lidam com empresários, eles também estavam nessa baixa, né? Então saiu todo mundo ali cortando custos. Exatamente. E como a gente trabalhava com algumas empresas de eventos, então a gente tinha um cliente como o Padre Fabri Melo, que precisou ficar parado na pandemia. Tinha tantos outros clientes da área de eventos que a gente precisou dar desconto. Tem descontos que ficaram até por mais de um ano. Sim. Por conta do impacto da área de eventos para esses clientes. Então, a gente impactou muito no nosso caixa. E essa insegurança, na época, o Thiago com um filhinho pequeno... Por isso que eu falo, minha sociedade teve por volta de 8 anos e minha sociedade deu certo. Eu sempre gosto de falar, você quer abrir uma sociedade, não dá certo. A minha deu. Tanto que a gente finalizou ela muito bem. O Thiago recebeu uma proposta irrecusável de uma empresa, muito maior que o nosso Prolabore na época. E ele foi super franco, ele trocou ideia comigo, ele falou, André, tô com um filhinho pequeno, eu preciso sair... Preciso de uma estabilidade, né? Exatamente, eu preciso de uma estabilidade, eu tô construindo minha família, preciso do bom e do melhor pro meu filho. E aí trocamos ideia, eu falei assim, cara, você sabe da situação da Trini e tal, a gente fez um acordo, e aí de 2020 pra cá, eu venho tocando a Trinity sozinho. Mas o que me deixa mais feliz nisso tudo hoje, eu olhando... Lógico, André, você não ficou chateado? Na época eu fiquei, porque
eu falo que era um casamento. É um casamento, A gente fez sim. acordos que funcionaram muito na época. Eu vou até compartilhar, quem tem uma sociedade. Eu não sei se é saudável, mas pra gente funcionou demais. Quando a gente foi ser sócio, a gente falou assim, vamos ser sócio? Sócio é um casamento. E a gente sempre foi muito irmão. Então a gente vai ser sócio em tudo. Tudo que a gente fizer, todo o trabalho extra. Tanto que eu sabia Sim. formatar computador na época. A gente fazia de tudo. Tem cliente que até hoje fala assim, André, você não quer vir passar aqui e arrumar a impressora? Eu falei, não, Sim. hoje eu não consigo mais. Mas a gente fazia de tudo, desde cartão de visita, arrumar impressora, formatar computador. E se eu fizesse, por exemplo, formatei um computador no final de semana. Eu pegava, sei lá, R$30 na época que eu formatava um computador, eu colocava no caixa da agência. Sim. Ele fazia um serviço extra da casa dele, ele vai lá, colocava no caixa da agência. Então a gente era sócio na agência e combinamos de ser sócio em Em tudo. tudo. Pra não ninguém desviar o foco. Uhum. Porque sabia que, tipo assim, se eu tivesse algo que eu tivesse ganhando mais dinheiro do que na agência, a pessoa poderia, às vezes, Sair, perder né? o foco. Sim. Então a gente combinou de ser sócio em tudo. Então a gente era sócio no papel na agência e se fizesse algum serviço extra, a gente colocava no caixa da agência pra gente... E aí, o outro segredo da Trinity ter chegado com saúde financeira até hoje, que a gente sempre, desde o início, prolabora é definido. Perfeito. Então, Contadora fica orgulhosa. CNPJ separado do CPF. Perfeito. Então a gente sempre teve nosso salário, isso funciona até hoje. Então, minha vida, meu CPF, tudo que eu faço, se eu vou viajar, tudo sai do meu seu salário. CPF. Uhum. Então, se eu tenho, se eu não tenho, enfim, é tudo no meu CPF. E no CNPJ tá tudo lá. Tudo que sobra Perfeito. ou tudo que falta é próprio do CNPJ. Eu falo que a empresa é uma entidade, né? E essa entidade, ela responde por si só. A agência Trinity não é o André. Ela Sim. é a agência Trinity. Ela me paga meu Prolabore porque eu Porque trabalho... você trabalha. Exatamente. E é uma terceira pessoa, né? Por isso que ela tem um cadastro, né? A pessoa física é o CNPJ. CPF, perdão. E a pessoa jurídica, ela tem o CNPJ. Então, é uma terceira pessoa. E aí, já vou pegar o gancho, né? Falar de sociedade. Eu também venho de uma sociedade. E também acredito que sociedades dão certo. Mas, porém, contudo... Às vezes a gente tem fases, né? Assim como o Thiago teve a fase dele e ele precisou ir para um novo caminho. Isso não significa que a gente rompe totalmente. É desconfortável, né? Sim. Tem decisões que a gente toma que é desconfortável. Mas às vezes são necessárias, né? Porque Sim. são estações diferentes. E como nós somos pessoas, vivemos em estações a todo momento. E é muito natural ter essas transições. E aí já vou aproveitar o gancho, então, para falar um pouquinho sobre a Trinity Sim. Contábil. Só para finalizar, tá? Eu tava falando aqui, e hoje eu fico muito feliz que quando eu olho para trás, de 2020 até agora nós entramos em 2025, eu olho para trás, eu vejo ele prosperando e eu vejo a Trinity prosperando. Por isso que é muito importante a gente ter, acima de tudo, caráter, Sim. mas ser honesto. Tanto que a verdade... Hoje na Trinity é um Ela lema, prevalece, né? lema absoluto. A gente não compactua com mentira. Não tem nada hoje na agência Trinity que há mentira. É tudo a gente sempre trata com a transparência e com a verdade. É o que tem levado que a gente, na nossa temática, o nosso barco, em direção ao norte. Ao nosso propósito, que é transformar empresários, enfim. Mas é isso aí, eu só queria concluir porque eu comecei falando, mas eu não tinha terminado. Né? TDAH. O TDAHzinho bate. É verdade. Mas a verdade, ela nos sustenta, né? Sim. Se a gente não tem a verdade, a gente não faz o que a gente faz. Então, ela é primordial, né? Então, agora, eu vou tirar o gancho. Então, continua. A gente falou de sociedade, você também vem de uma sociedade. Como que surgiu? A gente tá falando de agência Trinity e como surgiu agora a Trinity Contábil. Bom, a Ludmilla, né, desde novinha sempre trabalhou. Pelo contrário, nunca tive esse desejo de empreender. Na verdade, eu nem sabia muito bem como funcionava, né? Venho de uma família bem humilde. Mas eu sempre tive o desejo de trabalhar com escritório. Porque é aquela coisa, né? Escritório é um trabalho tranquilo, escritório é trabalhar lá sentadinha. Então, eu cresci ouvindo isso. Estuda porque... Pra você estudar para você trabalhar no escritório. E aí, quando eu
completei ali meus 17, 18 anos, eu tava trabalhando numa loja do shopping e comecei a busca. Falei, bom, preciso trabalhar no escritório. Comecei a entregar currículo em todos os escritórios. Eu fazia técnico em administração. E entreguei, e eu não tinha nem ideia para que tipo de escritório, né, que tinham ali os escritórios de advocacia, de contabilidade, enfim. Eu comecei a entregar. Em todo lugar que eu via uma plaquinha de escritório, estava entregando o meu currículo. Até que eu tive a oportunidade e eu me achei ali num escritório de contabilidade. Não tinha a menor noção do que eu iria fazer lá, apesar de fazer o técnico em administração e ter ali a matéria de contabilidade, não tinha a menor ideia da prática, né, disso. Então, em 2016, eu pisei, né, meu pezinho ali no escritório de contabilidade, eu tive a oportunidade com a Lourdinha Volpiano, porque é difícil. Entrar num escritório sem experiência é bem complicado, assim, né? E Sim. eu vejo como uma oportunidade muito valiosa que eu tive. E lá também era um escritório generalista. Então, a gente fazia de tudo um pouco. Uhum. Então, eu comecei ali no arquivo, organizando os documentos. Depois fui para departamento pessoal. Depois fiscal. Depois contábil. Depois societário. Então, contabilidade, gente, não é só contabilidade. Nós temos aí pelo menos 5 departamentos. Eu tive essa oportunidade de passar por pouquinho de cada um. E aí, o tempo foi passando. Em 2018, ela me fez a proposta de sociedade. E aí foi onde os meus olhos brilharam um pouquinho para o empreendedorismo, né? Até ali, eu tinha o desejo de se tornar concursada, né? Porque eu pensava assim, nossa, estabilidade, né? Um salário bom, vou poder ser mandada embora. Então, eu tinha um pouquinho dessa mentalidade. Mas aí, quando surgiu a opção, né, a possibilidade de se tornar sócia, o que me motivou? A flexibilidade de horário. Eu falei, meu Deus, né, eu vou poder fazer os meus horários, aquela falsa ilusão, vou trabalhar menos e tal. Tudo bem, né, trabalhei muito mais. Depois que eu assumi ali, né, eu não assumi só os lucros, mas assumi também as responsabilidades. E foi muito incrível, assim, foram anos de muita experiência, né, de muita bagagem que eu fui acumulando. E aí foi quando eu dei o passo de entrar na faculdade, porque até então eu também não tinha vontade de fazer, mas para se tornar uma contadora, né, com registro, eu precisava da faculdade, então eu entrei para fazer a graduação. Foram ali anos, perdi até as contas, mas foram anos ali foram vários anos, né, até que da mesma forma, uma sociedade que deu certo, porém que começamos a ter olhares diferentes. Sim. E na faculdade foi onde eu te conheci. Não verdade. Na faculdade, mas foi na época da faculdade, no período né? da faculdade. Que foi, inclusive, na época da pandemia. Então, foram momentos de transformação para nós dois, né? Sim, é. E a Lud tava comigo. Quando aconteceu o rompimento da minha sociedade, né? Falo rompimento, parece uma palavra tão ruim, mas foi a decisão, né? Sim. A decisão de cada um seguir por caminhos diferentes foi nesse período. O passo novo, né? Novo passo. E aí, nessa pandemia, então, você tava também concluindo, né? Tava na reta final da faculdade. Já tinha... Metade ainda, né? Porque se eu comecei em 2018, são 4 anos. Tava na metade. Na metade da faculdade. Na metade da faculdade. E aí você terminou ele em 2022. 2022, faz pouco tempo. Faz pouco Mas tempo. a experiência, ela é muito mais valiosa. Você começou muito tempo antes de trabalhar com contabilidade do que entrar na faculdade, né? Isso que foi legal. Exatamente. A prática me ajudou muito mais com a teoria do que a teoria com a prática. Exatamente. E eu tô fazendo faculdade, gente, de marketing agora. Depois a agência vai completar 12 anos agora em março, né? Dia 8 de março. E agora que eu tô fazendo faculdade, porque a maior faculdade da Trinity foi as lições e as experiências do dia a dia. Porque marketing é isso. Marketing é essa ciência abstrata, né? Essa ciência que não é exata. O marketing é você criar a estratégia para que seu cliente saia do ponto A e chegue ao ponto B. Né? E deixa eu contar pra vocês, contabilidade não é ciências exatas, tá? Também é algo ali que você tem que pensar, ação de estratégias, não entra como ciências exatas. Exato. É uma coisa que muita gente acha. Eu acho que tudo 2 mais 2 é 4. Não é. É bem, 2 mais 2 é bem variável ali. Então, foram ali anos de desafios, né? Até que esse desejo da flexibilidade, eu vim de um escritório, então, tradicional, né? E com o avanço da tecnologia, após a pandemia, né? A gente viu um boom na internet e nas possibilidades
de atender aí o Brasil todo, foi surgindo esse desejo no meu coração de também fazer uma transformação para o escritório, né? E às vezes a gente precisa dar passos, né? E foi onde eu dei esse passo de coragem de fazer o meu próprio escritório, mas com um formato totalmente diferente, né? Sair ali total do tradicional, né? De salas de arquivos físicos, daquele atendimento. Eu sei que é muito importante, tem empresários que gostam de vir presencialmente, por isso que a gente tem uma sala de reunião, mas hoje o WhatsApp, as ligações, né? Videochamadas facilitam muito. E o empresário, ele tem uma vida corrida. Sim. Então, se ele tem alguém ali de confiança que vai fazer tudo por ele, é muito mais rápido, né? Muito mais dinâmico, muito mais proveitoso. E a gente consegue otimizar o tempo deles, né? Otimiza, exatamente. Então... Não tem que ficar pegando trânsito, né? O tempo de deslocamento. A ideia dessa sala é ser mais de podcast do que de reunião. Exatamente. Mas para quem precisa, né? Às vezes precisa ali de ter um tete-a-tete, a gente tá aqui à disposição. Mas enfim, então tomei essa atitude, né? Qual que foi o primeiro nome, assim, que veio na cabeça? Você saiu, você precisava de um nome... Respira. Não, mas você precisava de um primeiro nome. Então. Não o nome que é hoje. É isso que eu tô falando. Qual foi esse primeiro nome? Mas então decidi. Eu nem pensei em nome. Eu falei assim, não, eu vou ter um escritório digital. E ele, como era eu, né, saí assim, vamos dizer, sozinha, né, eu e Deus... Fiquei como Lude Contábil, porque, segundo meu marido, era um nome muito bonito pro Instagram. É um arroba disponível. Um arroba disponível, pequeno, curtinho, bonitinho. Estratégico, né? Então, eu fiquei como Lude Contábil. E ali, fui trabalhando como uma contadora e não como um escritório. Sim. Né? Apesar de dizer que eu tinha um escritório digital, eu era a contadora digital. Sim. Né? Então, eu comecei ali... Eu tinha, eu acho que 2 clientes fora só da cidade. E essa possibilidade de atender... Né, o Brasil me brilhou os olhos. E hoje, posso dizer que com a graça de Deus, nós já estamos em 4 estados. E agora me fugiu da memória. Mas acredito que umas 10 cidades diferentes. Legal, então, glória a Deus. É muito legal ver que realmente a gente consegue atender, né, à distância e resolver o problema. E não... Enfim, ser um facilitador mesmo na vida do empresário. E é importante falar, né, que... por mais que seja mérito, a gente que vive pela fé, é tudo graça. Sim. É tudo pela graça de Deus. Se a Trinity está... E aí, quando eu falo Trinity, eu tô falando da agência Trinity, da Trinity Contábil, e agora do TriCast, que a gente vai também falar Grupo Trinity, né? Que a gente vai chegar, vai falar disso. É tudo pela graça de Deus. É tudo pela graça. A gente só está onde está... pela graça de Deus. E digo mais, né? Tudo já estava escrito. É a gente que não tem a capacidade de enxergar o futuro. Deus já tinha todos os planos dele, né? Desde quando ele nos uniu a quando ele criou lá entre você e o Thiago. Mas enfim, então eu não tinha um nome, né? Comecei a trabalhar ali como Lude Contábil. E eu estava trabalhando sozinha. Até que Deus foi me dando coragem para dar passos de fé. Então, onde fiz a contratação da Andresa, logo depois chegou o Flávio para nos ajudar, depois veio a Grazi, agora nós temos a Adriele. Então, foi chegando mais pessoas e foi aí que eu falei, nossa, não sou mais a Lude Contábil, né? Eu preciso de um nome. Se a gente quer crescer, se a gente quer alcançar de fato todo o Brasil, a gente precisa ter um nome. E aí, já nessa pegada, nessa certeza de que Deus era o meu principal sócio e que eu precisava agradar a Ele, né? Até então, nesse meio tempo, a gente encontrou o nosso propósito, que é, através da contabilidade, transformar a vida de empresários, né? Ser um farol que ilumina o caminho, que dá direcionamento, né? Que não deixa ali o empresário perdido, sozinho, abandonado em alto mar, né? Que a gente até acabou pulando, mas é o lema da agência Trinity, né? Que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Sim. Nós somos o farol que ilumina e acalma ali os empresários para que eles possam ter uma trajetória, por mais que, né, agitada, um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais tranquila. Porque eu falo, assim, eu dei muito murro em ponta de faca, né? Muita gente usa essa expressão. Por não saber. A gente entrou no desafio de empreender sem saber. A gente não sabia sobre gestão de pessoas, não sabia sobre gestão financeira, não sabia... Era tudo... As obrigações, né? Não tinha noção. Do que a gente foi aprendendo. Então, foi tudo na raça. Sim. E se a gente cortar aqui, ó, vocês vão ver.
os 3 pilares do TriCast, eles vão estar interligados. Sim. Que é a fé, finanças e marketing. marketing. Então, quando ele, a gente tem a fé, tem a finanças, que é o farol da Trinity Contábil, e tem a agência Trinity. Então, nossa temática marítima nunca foi fácil. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, os desafios, as experiências, os obstáculos, tudo vai fazer a gente... Eu falo que é o processo. Sim. A gente tem que viver o processo para chegar no propósito. Para viver o propósito, não tem como pular o processo. Não tem. Então, o processo, ele vai te formando. Então, que é esse mar às vezes agitado, esse mar às vezes que parece que você vai naufragar, que você vai afundar, mas não. Ele faz parte do processo para que você chegue no propósito, chega na sua ilha, chega num porto seguro, né? Isso, e aí a gente pode até já fazer um link, né, quanto à fé. Por que a fé é tão importante? Porque a gente tem a certeza de que tem alguém cuidando de nós, né, que no meio desse mar tão turbulento, ali como aconteceu com Pedro, vai ter alguém para segurar a nossa mão e nos levantar. E eu gosto muito de uma passagem de Filipenses 4:6, se não me falha a memória, que é: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido a Deus através das orações, né? Que a paz que excede todo entendimento irá guardar o seu coração. Então, é sobre isso, é sobre o momento de turbulência ali, a gente saber a quem recorrer, né? É claro que a gente precisa ter as nossas ferramentas humanas, né? Como a contabilidade, saber as obrigações, como o marketing, saber como vamos atingir novos clientes, mas nós também precisamos cuidar do nosso espírito, porque, gente, se é uma classe que sofre muito de ansiedade, com estresse, é a classe dos empresários, né? Eu lido com vários empresários, então é muito comum ver esse estresse exacerbado, ver essa falta de controle emocional, porque fica ali trabalhando mais de 16 horas por dia, né? Preocupação com conta, preocupação com o operacional, preocupação com vendas. Então, é muito importante a gente ter esse apego e ter esse norte, né? Que a gente pode buscar. E, gente, eu sou a prova viva que Jesus, ele se interessa pelos nossos negócios, né? E foi aí que a gente chegou no Trinity Contábil, porque entrei num propósito com a Andresa, falei, bom, então a gente já sabe que o nosso propósito é ajudar os empresários, mas a gente precisa de um nome, e a gente precisa de um nome que agrade a Deus. E aí a gente começou a fazer propósitos, orações, jejuns, e buscando, né, um nome. Aí até que o André falou assim, por que vocês não colocam Trinity Contábil? Eu falei, Trinity Contábil? Tá doido? Vamos falar que eu copiei seu nome? Vamos falar que eu não tive criatividade, né? Olha como a nossa visão é limitada. Eu falei, não, eu vou orar. Vou continuar orando, Deus vai me falar e aí eu te conto o que aconteceu. Beleza. Aí a gente marcou uma data pra eu conversar com ele sobre o marketing da empresa. E eu falei, até lá eu vou ter uma resposta. E aí, em meio às orações, Deus foi confirmando, né, sobre o nosso tema, sobre ser um farol, sobre iluminar, né, e buscava um nome, orava outro nome, e não tinha confirmação. E foi tão incrível que quando eu tomei o passo de fé e falei, não, vai ser Trinity Contábil, Deus me mostrou o grupo Trinity, né, que foi aonde a gente começou a trazer a realidade de ter empresas ali voltadas para ajudar o empresário. E a gente percebeu o quanto que o marketing e a contabilidade se complementam e ajudam o empresário a ter um norte, né, uma travessia mais calma através desse mar. E aí, logo em seguida, veio o start do podcast, do TriCast, que aí então agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre o propósito do TriCast, né? Que é a junção que o André já falou ali sobre o marketing, sobre a fé, sobre as finanças. E o TriCast, ele veio logo após, então, essa decisão, né? Então, por isso que eu falo que já foi planejado por Deus, porque nasceu a agência Trinity lá atrás, né? Agora viemos com a parte de finanças, de burocratização, e agora nós viemos também com a parte de encorajamento, né? Que vai ser esse podcast voltado para você, empresário, ou para você que sonha ser empresário, mas não sabe por onde começar, não sabe quais desafios irá enfrentar. E nós estamos aqui, né? Com a intenção de trazer convidados que já atuam nessa área de empreendimento, que já tem esses desafios, que cada um tem uma história e que, por mais que seja parecida, tem experiências para passar, porque cada um acaba
fazendo, né, um caminho diferente. Então é muito legal ter essa troca. Sim. E é isso, a gente busca com o TriCast criar um espaço para nossos clientes e parceiros ser um canal onde eles vão falar sobre seus casos reais de sucesso, Sim. de superação. Sem filtros, né? Porque a gente vê na internet é tudo muito lindo, é tudo muito fácil, né? Quando a gente olha um empresário e fala, nossa, esse empresário tem dinheiro, mas não tem a mínima ideia dos desafios que são enfrentados. Então é muito legal trazer a realidade e trazer não só a realidade como as soluções, né, para aquilo que cada um pode enfrentar. Oferecer dicas e inspirações de como equilibrar o trabalho com a vida pessoal. Então, são coisas que a gente tem preparado. E aí fica aí, para você que está acompanhando, que você chegou até aqui, ouvindo um pouco sobre a nossa história. Primeiro, muito obrigado por você estar nesse nosso primeiro episódio. Deixa aqui no comentário temas que você gostaria de ver aqui, pessoas que você gostaria de ver, sabendo que a gente é de São Carlos e a gente vai começar aqui com as pessoas da nossa cidade, com a nossa região. E aí, quem sabe o que nos reserva para o futuro, a gente está entregando hoje esse podcast nas mãos de Deus. Ele vai estar conosco em cada episódio. Então você deixa aqui, aproveita se você tá gostando, você quer. E é legal, porque lá na frente você fala assim, nossa, eu tava lá naquele primeiro episódio. E aí, clica aqui em inscrever-se aqui embaixo, você já se inscreve no canal do TriCast, ativa o sininho lá, você vai na setinha lá. Para receber as notificações. Para você receber os novos episódios, serão todas as terça-feiras, então todas as terça 3, né? Aqui, ó, TriCast, Agência Trinity. Então todas as terças-feiras vocês vão estar aqui conosco e a gente vai poder compartilhar junto com outros empresários. Às vezes eu e a Lud falando sobre alguns temas que a gente já tem pensado para esse mês de janeiro. E é isso aí, né, Lud? Sobre o TriCast, fale aí mais, o que você espera aí pra gente finalizar agora esse primeiro episódio, o que você espera para esse ano, para 2025? A gente vai falar sobre muita coisa bacana, vai vir muita gente legal participar aqui com a gente. Então conta pra gente o que você tá pensando aí para esse ano. Bom, como o André mesmo já falou, né, o nosso foco inicial vai ser os empresários daqui da cidade, até mesmo porque pela facilidade, né, de virem até nós, mas claro que serão experiências incríveis, porque às vezes a gente olha aqueles que têm muitos seguidores, a gente olha aquelas pessoas que têm mais visibilidades, mas desde o pequeno empresário, a gente tem muito a aprender com cada um, porque como eu falei, cada um tem uma trajetória diferente, cada um tem um desafio diferente e aprendeu algo com aquilo, e todo mundo tem algo para ensinar. Então eu acredito que nesse ano de 2025, que a gente está dando start a esse projeto, que vai nos ensinar muito, vai transformar não só vocês, mas principalmente a nós, que teremos contatos com tantas outras histórias, com tantas superações, né? Vai nos incentivar e nos inspirar a trazer conteúdo muito proveitoso para cada um de vocês. Como o André já agradeceu, agradecemos a presença de cada um, agradecemos a paciência, o tempinho que vocês dedicarem em nos ouvir, e deixa mesmo um comentário com um assunto que você acha que seja relevante pra gente trazer aqui e abordar. É isso aí, Lud. E é uma coisa muito legal. Quando brotou esse desejo no nosso coração, a gente olhou por a nossa estrutura, né? Sim. A gente falou assim, nossa, mas a gente vai começar desse jeito? Se você reparar, ó, o áudio tá bacana, a imagem tá mais ou menos, e a gente vai começar do jeito que estamos, com o que temos. Para entregar algo para vocês que tenho certeza que vai ajudar a transformar ou pelo menos plantar algo no coração de vocês que vai ajudar nesse ano de 2025 para que ele seja um pouco mais leve, para que ele seja um pouco mais enriquecedor, para gente que leve um pouco da mensagem de Deus para sua casa, para gente que você, às vezes que começa 2025, às vezes com dívidas, com as finanças tudo turbulenta, com esse mar bem agitado, para que você termine chegando no Porto Seguro no final desse ano aqui para você. E a gente vai falar sobre planejamento nos próximos episódios aí. Já temos a dica, fica o spoiler. Então deixa aqui um comentário sobre temas então que você gostaria de ver aqui. Deixa comentários aqui sobre o que você achou desse programa. E é muito importante, eu tenho que falar isso nesse primeiro episódio, a audiência de vocês é muito importante. Então fica conosco, vai ajudar muito o nosso podcast e vai ajudar muito levar a mensagem não só
dos nossos pilares, mas a mensagem das pessoas, dos clientes, Sim. dos parceiros, todas as pessoas, dos empresários que passarem aqui adiante. Então, essa mensagem que a gente quer deixar é um ano que a gente tem como, juntando esses 3 pilares, fé, finanças e marketing, é a prosperidade. É prosperar juntos, né? Sim. Né, Lud? É isso mesmo. E vai ser um ano de completude, né? É o nosso tema. É onde a gente vai conseguir completar todas as lacunas, onde a gente vai ter exatamente isso, a completude em todas as áreas da nossa vida. Enquanto houver vasilha, vai jorrar azeite. Amém. Enquanto houver espaço, e aí dentro da sua casa também, se você vai viver junto com a gente, enquanto houver espaço, Deus vai preencher, Deus vai mandar azeite. E é isso, vem viver com a gente essa jornada, e mais do que uma jornada, esse propósito, para que a gente viva junto experiências transformadoras que não são normais. São extraordinárias, né? São sobrenaturais. Então, vamos prosperar juntos em fé, finanças e marketing. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um beijão no coração de vocês e até o próximo episódio. Até.